Olá, eu sou Vera Borges, historiadora de formação, graduação, mestrado e doutorado pela UERJ. Eu sou credenciada pelo Prof. História, Unirio, e estamos aqui hoje no bairro da Urca, no Rio de Janeiro, para gravarmos a segunda temporada de videocasts Prof. História. E eu divido aqui a bancada com uma colega. Olá, meu nome é Suzana Sesco, eu sou professora no Prof. História Unirio e esses videocasts são possíveis graças ao recurso FAPERJ, edital de apoio a programas de pós-graduação 2021. Bom podcast! Olá, eu sou Suzana Sesco, professora do Prof. História Unirio. Nós estamos aqui hoje para mais uma entrevista do videocast Prof. História Unirio. Me acompanha minha colega Vera Borges, que vai se apresentar agora. Olá, eu sou Vera Borges, nós estamos aqui na Unirio. Temos uma convidada que vai se apresentar e eu agradeço desde já a presença dela. Seja muito bem-vinda, professora Marieta. Muito obrigada, boa tarde, estou muito feliz com esse convite. Para mim é sempre uma grande alegria falar sobre o Prof. História. Bom, meu nome é Marieta de Moraes Ferreira, eu sou professora emérita da UFRJ, título que eu me orgulho muito, onde eu dei aula durante mais de 35 anos. Eu sou historiadora de profissão, fiz doutorado, mestrado, graduação na UF. E trabalhei também, e ainda trabalho muitos anos, na Fundação Getúlio Vargas. Com essa experiência de trabalho e atuando na UFRJ, foi que eu me encaminhei, digamos assim, ou que eu me aproximei desse projeto de concretização de um mestrado profissional de ensino de História. Obrigada pela apresentação. Em 2014, a professora concedeu uma entrevista para o Café História e, na ocasião, o Prof. História estava dando os primeiros passos. Mais de 10 anos se passaram e eu gostaria que a professora fizesse um balanço de pouco mais de 10 anos de existência do Prof. História. O que você contaria aqui para quem está nos vendo, para quem está nos ouvindo? Olha, pode ser até assim um pouco orgulho demais da minha parte, né? Mas eu acho que o projeto do Prof. História é um projeto que deu muito certo, está dando muito certo. A gente se envolve na vida, né? Principalmente quem tem já uma carreira longa e já tem alguma idade, como é o meu caso, né? A gente se envolve em projetos e nem sempre todos os projetos que nós nos envolvemos, eles dão certo, eles têm sucesso. Mas eu acho que o Prof. História, ele conquistou muito sucesso, né? Principalmente considerando as enormes dificuldades que nós enfrentamos quando nós iniciamos o Prof. História. Na verdade, nós iniciamos o Prof. História em 2012, né? A elaboração do projeto, né? E a elaboração do projeto, ela apresentou muitos desafios, porque, na verdade, nós não sabíamos, nós tínhamos um convite, vamos dizer assim, né, por parte da CAPES, que estava desenvolvendo já esses projetos de mestrados profissionais na área de ensino, né? Nós já tínhamos funcionando o Prof. Mate, o Prof. Letras, né? Tinham outros profs que estavam em processo de organização e convidados pelo professor Carlos Fico, que na época era o coordenador de área de História na CAPES, me sugeriu que se eu não tinha interesse, né, ele, meu colega na UFRJ, de liderar um grupo de pessoas que quisesse se engajar no mestrado profissional. Então, primeiro, fazer um mestrado profissional era já uma coisa muito desafiadora,
porque havia uma desconfiança muito grande, né, sobre o que é um mestrado profissional. Muitas pessoas que achavam que o mestrado profissional era uma coisa que seria amesquinharia um mestrado acadêmico, seria uma coisa aligerada. Me lembro bem dessa palavra, que muitas pessoas falavam essa palavra. Isto é uma coisa aligeirada, que não tem profundidade, né? E aí nós começamos inicialmente, né, reunindo algumas pessoas na UFRJ, meus colegas do Instituto de História e da própria Faculdade de Educação da UFRJ. Poucas pessoas, diga-se de passagem. Havia uma certa desconfiança, né, um desinteresse em relação à ideia de fazer um mestrado profissional em ensino de história. E havia mesmo resistências. Então, começamos com essa discussão inicialmente na UFRJ, que era, digamos, desde o começo, a universidade que seria a âncora, né, como a CAPES definia na época, e começamos a conversar com os colegas do Instituto de História, com os colegas da Faculdade de Educação. Não eram numerosos aqueles que resolveram aderir à ideia, né? Mas nós já tínhamos tido a informação que era necessário criar uma rede. E aí nós partimos para conversar com os colegas das outras universidades, aqui da própria Unirio. Uma colega que foi fundamental foi a professora Keila Greenberg, o próprio Marcelo Magalhães, foram pessoas com quem nós trocamos ideias, discutimos e trabalhamos juntos de forma exaustiva. E conversamos também com os outros colegas daqui do Rio, da UF, da UERJ, da Rural, né, da PUC, que era uma universidade privada, mas ainda assim aderiu. E começamos a trabalhar no projeto, né? Que mestrado seria esse, como ele funcionaria, né? Mas a gente tinha muitas dúvidas, porque a gente não sabia bem como fazer isso, né? E a própria CAPES também não sabia muito como fazer isso. Eu me lembro que no final do ano de 2012, em dezembro de 2012, nós fomos à CAPES, eu fui à CAPES, acabei, acho que indo sozinha, o professor Fico não pôde ir, e aí a gente perguntava, tinha muitas perguntas para, na época, o coordenador, o diretor de avaliação da CAPES. Mas quem vai titular os alunos, né? Como é que é essa rede? Nós estamos pensando numa rede do Estado do Rio, né? Que são as universidades cariocas e fluminenses. Mas aí ele disse, não, mas não é uma rede estadual. O Prof. História tem que ser, como os outros profs, tem que ser uma rede nacional. Mas como é que nós vamos fazer uma rede nacional em tão curto espaço de tempo? Porque havia a ideia que a gente deveria finalizar esse projeto até março de 2013, para que pudéssemos dar entrada na CAPES e o projeto ser ainda aprovado, né? O APCN ser aprovado ainda em 2013. E assim foi, né? Partimos para conversar com possíveis colegas e universidades que tivessem interesse em entrar nisso, né? Conversamos com algumas pessoas, muitos disseram que não tinham condições, não havia possibilidade, mas, de toda forma, conseguimos a adesão de alguns, né? Então, no Sul, tivemos um apoio grande da URGS, que aderiu logo na primeira hora, também a Universidade Federal de Santa Maria, né? A Universidade também a Federal de Santa Catarina, a Estadual de Santa Catarina, né? E fora do eixo sul-sudeste, tivemos a Universidade Federal de Tocantins. Então, esses eram os grupos, os professores, as universidades que aderiram desde o primeiro momento. E qual é a sua leitura de, hoje em dia, termos 39 universidades? Porque tem um pulo grande aí dessa conta aí, né? A gente contou umas 10, 12 por agora. Eram 12, começamos com 12. Né? Então... Olha, eu acho que uma coisa que foi muito importante foi conquistar credibilidade. Eu acho que são vários pontos. Primeiro, eu acho que nós acertamos
esse grupo inicial que desenhou o Profhistória, o projeto, eu acho que nós acertamos no modelo, né? Tanto que, passado 10 anos, é claro que várias correções foram feitas, agora, então, com o projeto de doutorado, nem se fala, né? Inovações são feitas, mas o coração, a base principal do Profhistória, ela permanece. Então, eu acho que isso é um sinal da certeza, né, do que nós fizemos lá atrás, de como aquele projeto ele foi acertado, né, do ponto de vista que nós definimos logo. Nós não queremos fazer um curso de atualização, nós queremos fazer um curso que priorize a teoria da história, a metodologia de pesquisa e que seja um conhecimento que possa ser aplicado à sala de aula. Tivemos discussões infindáveis sobre aquela famosa ideia do produto. Não, tem que ter um produto no final do curso que seja aplicável, que seja uma forma de levar os conhecimentos históricos dos conteúdos que os professores trabalham para a implementação na sua prática docente na sala de aula, né? Esses eram pontos assim, que nós acertamos de primeira e que são pontos que permanecem até hoje, né? É claro que, ao longo desse tempo, nós discutimos exaustivamente, mas o que é esse produto e como é que a gente faz essa aplicação do conhecimento histórico, da teoria da história, da historiografia, para levar isso para os alunos na sua sala de aula, para a educação básica, né? Então, esse eu acho que foi um ponto importante, que foi objeto de muita discussão lá atrás, há mais de 10 anos, e que eu acho que ele foi aprimorado, ele foi melhorado e foi objeto de discussões, mas, no principal, eu acho que ele permanece, né? Eu acho que uma outra coisa também que foi muito importante era essa preocupação com o professor da educação básica, e que eu considero que foi uma iniciativa muito importante, porque eu tenho, ao longo desses 10 anos, me batido muito, seja no âmbito do Profhistória, ou seja, fora do Profhistória. Eu atuo também no mestrado acadêmico, no doutorado acadêmico, ou em outras instituições, como a AMPU, Associação Brasileira de História Oral, enfim, sobre a importância, o compromisso que a universidade pública deve ter com a educação básica. E isso parece óbvio, mas não é óbvio, está entendendo? Porque é muito comum as licenciaturas em História fecharem os olhos ou não darem a devida atenção à educação básica. E é exatamente por essa defasagem ou essa falta de interesse ou de conexão, né, das graduações em História para se voltar, para refletir, para discutir os problemas da educação básica, é que eu acho que o Profhistória teve um papel crucial, porque o Profhistória, ele fez esse papel. E a gente conseguiu, naqueles primeiros momentos, reunir um grupo de professores que eram pessoas com muito destaque acadêmico, né? Não, porque a gente tinha muita preocupação de que o Profhistória fosse um mestrado de segunda linha, um mestrado menor, né? E havia mesmo essa desconfiança. Eu me lembro que as primeiras turmas do mestrado profissional, as pessoas diziam assim: ah, professora, mas isso é um mestrado mesmo? E se a gente quiser fazer doutorado acadêmico depois? A gente vai poder com esse título? Porque as pessoas acreditavam ou não acreditavam ou tinham dúvidas se o diploma do mestrado profissional seria um diploma válido para uma pessoa que quisesse entrar num doutorado acadêmico de história ou de outra disciplina da área das ciências humanas. Então, romper com essas barreiras, eu acho que foi uma coisa realmente muito importante. Acho que foi uma vitória, porque eu acho que ao decorrer dos anos, e até essa passagem, né, ou essa evolução daquelas 12 primeiras universidades que começaram, né,
com muitas dificuldades de implementação, para hoje termos 37 universidades, né? E interesse de muitas outras que querem ainda entrar, né? Então, logo para você ter uma ideia, quer dizer, nós começamos com 17, ou com, desculpe, 12, mas logo em 2015 a gente já fez já foi um sintoma, né, do acerto do projeto, né? Nós já tínhamos 27 novos núcleos, né? E depois, mais adiante, passamos para os 39. Então, eu acho que o projeto ele foi um projeto acertado, o que permitiu que o núcleo básico desse projeto permaneça até hoje, né, e dê os frutos que ele está permitindo. Não sei se você quer fazer uma outra pergunta, caminhar para outro lado, para eu não... Né? Vamos ouvir um pouquinho a Suzana? Isso. E, nesses 10 anos, além dos frutos que são mais objetivos, como dissertações, mestres formados, o Profistória também organizou 3 congressos nacionais. Um na Bahia, um aqui no Rio de Janeiro e agora, o ano passado, um no Pará. Espaços de debate, espaços em que nós conversamos sobre ensino de história, em que pesquisas sobre ensino de história foram apresentadas. Como é que a senhora vê essas reuniões e a senhora participou delas? Como esses congressos também podem ser vistos como frutos do Profistória? Não, eu acho que é muito importante esses congressos. Primeiro, eu acho que ele tem um lado que é de reunir pessoas, né? Reunir alunos do Profistória, reunir professores do Profistória, porque como é uma rede, você tem pessoas oriundas das mais diferentes universidades, com as mais diferentes culturas locais, né? Tem gente do extremo sul, tem gente do extremo norte, né? Do centro-oeste. Então, reunir essas pessoas, permitir um diálogo entre elas, eu acho que é uma coisa muito importante, né? A gente, no projeto inicial, a gente já tinha ideia, não era bem a ideia, não era bem uma coisa acabada como hoje, de um congresso, mas a gente tinha essa ideia de reunir periodicamente pessoas, professores e alunos, né? Então, eu acho que essa troca, eu acho que ela é muito importante. Depois, eu acho que tem um outro ponto, que é uma maneira desse esforço, desse trabalho desses alunos serem apresentados, serem divulgados, né? Serem veiculados para um público mais amplo do que a própria comunidade do Profistória. Porque quando você faz um congresso desse, além de você ter a troca entre a comunidade do Profistória, esses resultados, eles acabam transbordando, né, para outras dimensões, né? A própria publicação como se diz, dos programas, né? A divulgação de materiais que são produzidos, né? A própria veiculação via internet de resultados desses congressos. Então, você tem também um aspecto, digamos assim, de difusão e de propaganda das conquistas do Profistória, dos docentes e dos discentes do Profistória, para um público mais amplo. Eles acabam sendo um atrativo para novos ingressantes que queiram. Exatamente, eu acho que isso é muito importante. E eu acho que tem um lado que talvez esse seja a contribuição mais importante do Profistória, eu acho que é romper com essa dificuldade das graduações de História em se envolverem com o ensino de História. Eu digo isso assim, infinitamente, um grande número de vezes. E como eu fui professora 35 anos na UFRJ, ainda sou, né, continuo atuando no Profistória, continuo atuando no mestrado acadêmico, doutorado, mas a UFRJ foi uma universidade que custou muito, por exemplo, a fazer as reformas da licenciatura, né? Então, são licenciaturas que ficaram muito focadas na formação de alunos que vão se dirigir para o mestrado acadêmico, para o doutorado acadêmico.
E sendo que a grande maioria dos nossos alunos de graduação em História vão se dirigir para onde? Vão ser professores da educação básica, vão trabalhar na rede pública, né? E sempre, ainda que essas nossas licenciaturas estejam voltadas para a formação de professores, parece, né, que o interesse nosso, dos professores que atuam nesses programas, estivesse muito pouco preocupado com isso, silenciando essa separação, esse distanciamento, né, entre as graduações de História e o ensino de História propriamente dito. Durante muito tempo, eu acho que foi uma coisa muito, um contato, uma relação, digamos, meio de amor e ódio, entendeu? Ao mesmo tempo que as pessoas sabem que o destino dos nossos alunos é esse, né? Mas, de outro lado, a atenção, a preocupação com essa formação era muito pouco desenvolvida, muito pouco objeto de discussão e de preocupação, né? E eu me lembro, também queria mencionar isso, numa reunião do Fórum de Pós-Graduação de História, né, um daqueles fóruns que a AMPU organiza, e que, nessa época, o professor Manuel Salgado, meu querido amigo, colega da UFRJ, sempre gosto de falar dele, porque eu acho que foi uma pessoa muito importante, embora ele não tivesse mais aqui entre nós, quando o Prof. História foi desenvolvido, né, organizado, mas quando nós começamos a discutir essa ideia, né, de colocar... veja como você está perguntando entre o passado e o futuro, né? Isso em 2008, 2009, tá entendendo? Quando a gente falava em avaliar e pontuar materiais didáticos ou atividades docentes voltadas para a educação básica nas avaliações da CAPES. Isso era uma coisa impensável. Não, a CAPES só vai avaliar nos programas de pós-graduação produtos, materiais, bibliografia, coisas absolutamente focadas na pesquisa acadêmica. Você podia fazer um livro didático maravilhoso, mas aquilo ali não representava nenhum valor, nenhuma pontuação. Eu me lembro de ter trabalhado, ter produzido um livro didático. A professora Keila também era uma que se envolvia com esse tipo de coisa, está entendendo? Com esse tipo de material, e a gente brigando, considerando da relevância para que fosse avaliado e pontuado e reconhecido o valor de trabalhos de material didático. Então, quando a gente pensa nisso lá atrás, né, e aí foi a partir daí, eu acho que a gente teve uma discussão um pouco mais regular e mais consistente, que junto, a partir desse encontro lá de Brasília, nos reunimos algumas pessoas que estavam lá presentes e que eram oriundas de programas de pós-graduação acadêmicos, que se dispuseram a fazer uma primeira comissão para discutir a importância da pós-graduação acadêmica, enfim, e dos cursos de história de uma maneira geral, focarem, ter interesse na educação básica, né? Então, isso, eu acho que, então, a contribuição do Prof. História, retomando a pergunta, eu acho que ela é muito importante, porque acho que ela, não sei se ela rompeu completamente, mas ela criou uma aproximação muito grande entre o ensino de História nas graduações, os mestrados acadêmicos, as graduações de História e a educação básica. Então, isso eu acho que foi uma coisa muito importante. E o Prof. História, ele virou um canal, né, para que muitos professores que estavam afastados da universidade há muitos anos, estavam na sua atividade docente, na sua sala de aula, muitas vezes em escolas muito distantes, né, e que, como esses professores, através do Prof. História,
voltam para a universidade e voltam para um movimento de aprofundamento dos seus estudos, né, de preocupação de inovação, de renovação das suas pesquisas, enfim. Então, eu acho que foram pontos muito importantes, contribuições que o Prof. História trouxe, né, e que estão aí, que continuam, né? Professora, quais são as suas expectativas ou de que maneira a professora enxerga as potencialidades desse novo passo que o Prof. História está dando com o doutorado profissional, que é um desafio, e também no próprio Prof. História para os próximos anos? O que a professora observa de potencialidades? Quais são suas expectativas de alguém que está desde o início no nascedouro dessa proposta exitosa, né, que hoje em dia tem uma concretude? Olha, eu acho que todo passo que a gente dá em coisas, em áreas, em projetos que trazem uma dose de inovação, como é o caso do Prof. História, eu acho que você corre riscos e você enfrenta dificuldades. Quando a gente começou lá atrás, né, em 2012, como é que vai fazer o projeto, como é que monta uma rede, como é que capta os recursos da CAPES, como é que usa os recursos da CAPES. Eu nem falei desse capítulo aqui, que foi uma novela dramática, e esse ano passado, essa novela, eu acho que voltou um pouco, agora o Marcelo está enfrentando isso, mas eu enfrentei muitíssimo isso em 2013, 2014, 2015, enfim. Então, sempre você tem desafios, né? E riscos, né? Muitas pessoas, inclusive, eram muito refratárias à ideia do doutorado, né? Primeiro, algumas pessoas são refratárias a um doutorado profissional. Não importa se é de ensino de história, se não como é que... Mas veem com desconfiança, né? Como viam lá atrás o mestrado profissional, né? Mas eu acredito que a gente vai colher frutos positivos. Primeiro, eu acho que existe uma demanda, né? E isso é uma coisa muito importante. Hoje, nós já temos quase 2.000 alunos que se formaram no Prof. História, né? E essas pessoas, com sucesso, na sua grande maioria, né, conseguiram realizar o curso, conseguiram desenvolver as suas pesquisas, né, e obter o seu título de mestre. Muitas dessas pessoas têm interesse em continuar seus estudos, né? Têm o desejo de seguir para um doutorado, de aprofundar esse doutorado, né? De aprofundar o seu curso. E o canal, digamos, natural para esses alunos é ir para um doutorado profissional, porque seria difícil para esses alunos fazer. Não é que seja impossível, é claro que você tem casos de alunos nossos que fizeram mestrado profissional em momentos seguintes, se candidataram, foram para o doutorado acadêmico, se deram muito bem, tiveram muito sucesso, continuaram com seus projetos. Mas, para muitos deles, esse não é o objetivo, até porque eles continuam atuando na educação básica, eles continuam vivenciando os desafios, os problemas de ser professor da educação básica, e eles querem prosseguir nos seus estudos num curso que tenha uma orientação que traga benefícios para essa sua prática docente. Não adianta você voltar para um mestrado ou um doutorado acadêmico, que se você não vai poder... Quer dizer, não que o doutorado acadêmico não traga benefício, longe de mim está dizendo isso, mas que para quem está na prática docente na sala de aula, poder dar continuidade aos seus estudos num perfil de curso que priorize o ensino e que priorize a prática docente em sala de aula, é claro que é muito mais sedutor, é muito mais interessante. O doutorado profissional, ele atende a essa demanda. Esses mestres querem permanecer na sala de aula da educação básica com ainda mais qualificação.
Então, um doutorado acadêmico atende esse anseio. Essa demanda e esse anseio. Agora, além disso, eu acredito também, vendo o trabalho de muitos alunos que eu tenho, que eu orientei e continuo orientando no Prof. História, né, é que o mestrado ele tem um tempo curto. Né? Essa foi uma discussão grande que nós tivemos, embora agora no projeto do doutorado eu não tivesse tão, digamos, na linha de frente como eu tive lá atrás no mestrado, mas ainda assim tive a oportunidade de participar de algumas discussões com o professor Resnick, né, com o próprio Marcelo Magalhães, e a equipe que estava na CAN, né, sobre o projeto do doutorado, é que eu acho que o mestrado profissional, aliás, qualquer mestrado, ele é um tempo curto, e principalmente o mestrado profissional, o ensino, que capta um tipo de aluno que está na sala de aula, ele não se afasta, ele não está licenciado, ele não está... Aliás, é uma condição para ele estar dentro do mestrado, que ele esteja atuando, que ele seja um professor atuante na sala de aula. Isso, por um lado, é uma coisa ótima, é uma coisa muito positiva. Isso foi uma ideia que a gente teve lá atrás e que permanece, né? Do professor estar em sala de aula, do vínculo dele com a prática docente, com os desafios de ser professor, né? Mas, por outro lado, isso exige também um sacrifício desse professor, né? Que tem que se desdobrar, de estar atuando com seus alunos, corrigindo prova, preparando aula e, ao mesmo tempo, cursando disciplinas do mestrado e tendo que produzir trabalhos, essas coisas. Principalmente nessas regiões mais longínquas, é uma loucura, porque eu tive a oportunidade de ir para participar de bancas em Araguaína, por exemplo, que é lá no norte de Tocantins, né? E você vê as pessoas, ou mesmo em Mato Grosso, você vê pessoas viajam 500 quilômetros para vir assistir uma aula na quinta, ou na sexta-feira, ou no sábado, tá entendendo? Então, é um esforço que essas pessoas fazem muito grande para que elas possam, de fato, realizar esse mestrado e esse doutorado. Mas, refletindo sobre isso também, além desse esforço desses professores, o tempo é muito curto para a realização dessa dissertação que não é meramente de fazer 2 ou 3 ou 4 capítulos teóricos sobre uma determinada temática, mas é ver como é que esses temas ou esses assuntos estão sendo discutidos, implementados na sala de aula. Mas, na grande maioria dos casos, não é possível, não há condições de uma testagem desses projetos. Às vezes, há uma testagem inicial, às vezes bastante rápida, porque já está na fase de finalizar o projeto, de fazer a redação final, né? E eu acho que com o doutorado, né, esse aluno, esse aluno que é professor, né, ele vai ter uma oportunidade de aplicar verdadeiramente, de testar essas ideias, esses projetos, né, na sua atividade docente, né? E acredito também que uma coisa interessante é que o aprimoramento do trabalho final, né, com um tempo maior e com um tempo maior para fazer o trabalho e para também ter uma reflexão mais aprofundada, mais sofisticada, vai permitir que trabalhos ainda mais, que tragam contribuições ainda maiores. Não só para aquele professor que está na sala de aula, né, com seus alunos, na sua escola, mas que aqueles trabalhos possam ser exemplos para outras escolas, outros professores, né, e outros alunos. Uma coisa que eu queria mencionar também, vocês não perguntaram, né, mas eu gostaria até de mencionar, porque acabei de participar, são os concursos das dissertações.
que eu acho que são muito interessantes, são muito estimulantes, né? E você vê a premiação, né? Você tem inicialmente uma rodada na escolha das dissertações que são produzidas no âmbito daquela universidade, né? Daquele programa, localmente. Depois dali você vai para o nacional, né? E aí você finalmente tem um processo seletivo, né? Que permite escolher a melhor dissertação, a ganhadora do prêmio, aquela que teve menção honrosa, ou aqueles... Eu já tive a oportunidade de participar de uma banca de seleção dessas dissertações, que a gente tinha dissertações de tão boa qualidade, tão boas, que a gente fez como se fosse quase que além dos premiados mesmo, a gente fez como se fosse mais 3 ou 4 dissertações que mereciam, digamos... Indicadas. Uma indicação, um destaque. Fernanda Torres no Oscar. Então, eu acho que isso também é uma coisa super importante, né? E é muito legal, porque, por exemplo, algumas dessas dissertações foram premiadas e foram publicadas, né? Elas estão no site da editora da Fundação Getúlio Vargas, em acesso aberto, e quaisquer pessoas que queira consultar, quiser baixar o PDF, está lá esse material disponível para que as pessoas possam lançar a mão, não só os nossos próprios alunos, mas ex-alunos ou novas pessoas que têm interesse em conhecer. Não só são referências, como também são, digamos, espelhos para quem está vindo. E, claro, é uma medalha no peito ter uma premiação, né? E, além de conquistar o título, ter também o selinho, né, de ter sido uma dissertação e, quiçá, daqui a pouco também uma tese, né, quando as teses daqui a 4 anos, né, conseguirem já participar das premiações, porque as primeiras teses, né, estejam defendidas, né? Verdade. Professora Marieta, essa relação com a CAPES, que a senhora menciona na sua fala, que no começo nem a CAPES sabia como isso ia funcionar, como isso mudou? Hoje, a senhora percebe que o Profistória conquistou um espaço junto ao Ministério da Educação, junto à CAPES, espaço de reivindicação, maiores recursos? Como essa relação mudou nesses 10 anos? Olha, eu acho que essa ideia da relação com a CAPES, os profs foram iniciativas da CAPES, uma política pública, né? Isso, inclusive, na época que nós começamos com o Profistória, quando a gente começou a discutir esse projeto e tal, havia uma dúvida muito grande, porque as pessoas falavam assim, mas será que isso é uma coisa temporária? É uma política pública induzida pela CAPES, mas que tem tempo para terminar? Isso era uma dúvida muito... Prazo de validade. Vai ser o quê? Vão ser 2 anos? Vai ser 5 anos? Vai ter bolsa? Não vai ter bolsa? Como é que vai ser? Tá entendendo? Enfim. Então, a gente tinha muitas dúvidas de qual seria a abrangência dessa política, até que ponto isso teria continuidade, né? Teria uma sustentabilidade de longo prazo, né? E também existiam muitas dificuldades do próprio funcionamento do Profistória, né? Dos recursos, como é que os recursos seriam distribuídos. As universidades públicas são muito emperradas. No caso, os primeiros recursos que a gente recebeu na UFRJ foram muito difíceis de serem gastos, de serem implementados. Então, isso era muito difícil. Agora, eu acho que a CAPES, com as dificuldades, porque ela também tem lá as suas dificuldades, né? E essas dificuldades também se alternam de acordo com os governos, né? Eu, no momento, estou até fazendo um projeto para a CAPES,
de História Oral sobre o portal de periódicos da CAPES, que é uma grande ferramenta, né, que a CAPES adquire, disponibiliza gratuitamente para todos os programas de pós-graduação do país, mas a gente vê as dificuldades que a CAPES, ao longo dos anos, também enfrenta, dependendo do governo, dependendo do Ministério da Educação, dependendo do presidente da CAPES, né? Tudo isso impacta. Mas, de uma certa forma, eu acho que o Prof. História teve bastante sorte, digamos, e também empenho nosso e também empenho da CAPES, né? Um sintoma dessa revalorização da área de ensino, eu acho que foi algo muito importante do ponto de vista da CAPES, né? O fato deles não só terem ampliado muitos profs, porque quando a gente começou eram poucos profs, hoje tem praticamente todas as áreas do ensino médio você tem, ou da educação básica tem um prof, né? Desde alfabetização, tem química, física, biologia, filosofia, sociologia, todas as áreas de conhecimento têm profs. Isso é um indicativo, né, do interesse da CAPES. E nos últimos anos agora, você criou uma área de mestrado profissional para avaliação, exatamente porque as avaliações, nos primeiros anos, até na primeira década, vamos dizer assim, do Prof. História, a avaliação dos mestrados profissionais ficavam dentro das suas áreas específicas, né? Então, ficava dentro de História, ficava dentro da área de História, Matemática dentro da área de Matemática, né? Agora, mais recentemente, houve essa mudança na CAPES, que eu acredito, é uma coisa ainda recente, mas que, aliás, o nosso coordenador é uma pessoa da área de História, sim, que é o professor Luiz Resnick, né? O que eu acho que é um grande indicativo do sucesso do Prof. História, né? Eu acho que o Prof. História ele funcionou tão bem, né? Não que ele não tenha tido problemas, mas comparativamente com outras áreas, ele funcionou muito bem. E isso eu acho que qualificou os dirigentes do Prof. História para terem uma posição de destaque no processo de avaliação da CAPES, né? A ponto... Gerou quadros, né, para o nacional. Para o nacional, exatamente. Então, quer dizer, hoje nós temos um coordenador da área de mestrados profissionais que é oriundo do Prof. História, né? E eu acho que isso é motivo de orgulho para nós, né? Vai ter um olhar muito mais sensível para as questões diretas do programa. E eu acho que, independente mesmo até da questão específica do Prof. História, mas é um indicativo, né, de como a gestão do Prof. História nos seus diferentes diretores ou coordenadores nacionais foram eficazes, né? E outro exemplo também de reconhecimento da CAPES em relação ao nosso curso foi a própria criação do doutorado. Quer dizer, o único mestrado profissional que teve o seu doutorado aprovado foi o Prof. História, né? Outros também se candidataram, mas esses outros não tiveram o mesmo sucesso que nós, né? De uma certa, não só em termos de criar o doutorado, mas a própria avaliação máxima, né, com o 5. Então, por diferentes maneiras e diferentes caminhos, nós tivemos avaliações muito positivas, né, a respeito do desempenho do Prof. História ao longo desses 10 anos, né? Acaba sendo uma responsabilidade a mais. O Prof. História vai estar construindo o caminho que outros profs podem trilhar no futuro. Exato. Eu acho que o Prof. História virou também um exemplo para outros profs, né? Ele teve um papel importante para dentro, digamos, para dentro da área de História, ao estimular, ao aproximar. Eu gosto de ficar repetindo isso, viu, gente? Eu vou repetir porque eu acho que isso é muito importante. Essa aproximação entre as graduações de História
e a educação básica, né? Então, acho que essa é uma contribuição muito importante do Prof. História, repito isso muitas vezes, mas ainda falta muito também, não é um assunto resolvido, digamos, mas, de outro lado, eu acho que o Prof. História também é um exemplo para as outras áreas, né? Para o funcionamento nos outros profs que estão dentro da avaliação da CAPES, né? E eu acho que a CAPES é uma agência, ainda com as dificuldades que ela tem também, mas eu acho que a CAPES é uma agência que conta com um número de funcionários que são muito dedicados e que sempre apoiaram muitíssimo o Prof. História. Muito bem formados, né? Profissionais de carreira dentro, né, dessa coordenação. Professora Marieta, a professora tocou num ponto importante, que é uma qualificação desse programa que tem uma nota 5. Então, para quem está nos ouvindo, né, as universidades, os cursos de pós-graduação, tanto profissional quanto acadêmico, tem um ranking e tem uma nota máxima, né, a nota 7, e o Prof. História já tem a nota 5. Agora, com o doutorado, vamos crer que tem tudo para caminhar para um 6, né? Porque agora ele já tem um curso de doutorado. Ao mesmo tempo em que isso é algo a ser comemorado e ser relembrado sempre, e a sua fala é uma fala que nos permite observar isso, também é um desafio, porque estamos numa mira, né? Estamos sendo observados, não só pela CAPES, mas também pelos outros mestrados, cursos profissionais, e toda a expansão tem um pouco, que também estava na sua fala, dos riscos. A professora tem um lugar bastante importante de observar essa cena na condição de quem viu esse curso nascer. Na sua percepção, quais são os pontos delicados ou aqueles que devem ser observados com muito cuidado nessa expansão? Crescer é bom, mas ao mesmo tempo é desafiante, né? Desafiador, e a gente nunca está livre das armadilhas ou de algumas questões que, se não observadas, podem nos trazer problemas maiores à frente. Então, desse seu lugar e dessa sua experiência de mais de 35 anos à frente, né, numa universidade como a UFRJ, uma universidade de destaque, que é a universidade âncora, inclusive, do Prof. História, né? Então, é aquela que está ali na linha de frente. Quais são os riscos dessa expansão? Olha, eu acho que tem desafios. Eu não sei nem se a gente pode falar em riscos assim, né? Mas desafios e problemas para a gente enfrentar. Como o sucesso ou não do processo seletivo. Porque quando a gente começou com o Prof. História, e no mestrado, o processo seletivo era um processo feito de um jeito. Era uma prova que você aferia com essa prova, né? Você tinha uma banca externa. E esse processo seletivo, ao longo desses 10 anos, ele se mostrou muito eficaz e deu muito certo. Eu acho que, em sua grande maioria, nós tivemos muito poucos problemas de justiça, porque hoje todo concurso que você faz, você corre o risco de judicialização, né? Mas o Prof. História teve muitos problemas. Eu acho que a forma, me lembro quando a gente começou o primeiro processo seletivo, como é que ia ser para aplicar a prova, fazer um exame nacional, aplicar a prova em Araguá, a logística, como é que isso ia ser. Eu acho que a gente tem que ficar atento ao processo seletivo, né? Nós implementamos, desenvolvemos, aprimoramos também o processo seletivo do mestrado profissional, que teve uma modalidade, um exame nacional, né? E todos os desafios que aquilo na época foram colocados, mas que acabaram dando certo. Em grande medida, eu acho que o processo seletivo ao longo desses 10 anos deu muito certo. Eu acho que a gente, em grande medida, conseguiu selecionar adequadamente os nossos candidatos. Você pode sempre ter o risco de ter alguns candidatos piores, melhores, mas, enfim, eu acho que, de alguma maneira,
Foram exitosos. Foram né? exitosos. E agora a gente tem um novo modalidade de processo seletivo. Local, nacional, que envolve projeto e que a gente vai ter que ver. Nós tivemos uma primeira rodada esse ano, né? Vamos ver, acho que não soube assim, de uma avaliação mais aprofundada ou mais rigorosa para saber o que deu errado, o que a gente poderia aprimorar, o que ainda a gente está vendo como problemático. Então, eu acho que o processo seletivo, né? E creio também que a própria formatação da dissertação, sabe? Se esse formato que a gente idealizou, né? que a comissão organizadora, né? Aquela comissão que trabalhou, eu até tive a oportunidade de participar de algumas reuniões e até de defender lá no Consune, porque nós fomos lá na UFRJ, toda vez que a gente leva uma coisa lá, que a gente vai lá para PR2, né, e que discute o projeto, a gente é altamente sabatinado, né? Muitas pessoas, no dia que foi apresentado o projeto do doutorado lá nas altas cúpulas da UFRJ, questionamento, mas o que é um mestrado? Qual é a diferença? Essa era a grande pergunta. Qual vai ser a diferença entre o mestrado profissional e o doutorado profissional? O que qualifica o doutorado profissional? E aí buscou-se explicar, dar essa justificativa do aprofundamento da tese, da possibilidade de ter uma testagem maior de muitas ideias e muitas propostas que ficavam apenas veiculadas na dissertação, mas que não eram aprofundadas de forma mais, digamos, de forma com mais cuidado, com mais atenção, com mais tempo, né? E eu acho que agora a gente vai ter essa oportunidade, né? E vamos ver, testar até que ponto ela dá conta disso, ou se vamos precisar aprimorar esse processo de realização dessa tese de um doutorado profissional, né? Eu acho que são desafios que se colocam para nós, né? Mas que são desafios positivos, desafios bons, que levam a gente a pensar, a discutir, a corrigir, né? Porque é isso. Eu acho que é ilusório uma pessoa achar que vai fazer alguma coisa, algum projeto, principalmente projeto que envolve muitas pessoas, muitos professores, muitos alunos, uma diversidade regional enorme, universidades oriundas com culturas regionais muito distintas e que não vão surgir problemas. Certamente nós teremos problemas, mas eu acho que o importante, né, é estarmos preparados para enfrentar esses desafios, como os enfrentamos lá atrás, né, quando começamos, e agora eu acho que é uma nova etapa, um novo momento, que eu tenho certeza que vai ser coroado de êxito. Perfeito. Professora Marieta, a senhora é uma entusiasta do Profistória, mas eu sou uma suspeita, né? Então, para a gente encerrar essa conversa, o que a senhora diria para os professores da rede básica que vão ouvir essa entrevista, essa conversa, e que ainda querem tentar fazer o processo seletivo para o mestrado ou para o doutorado? Vale a pena? O que a senhora diria para essas pessoas? Olha, eu acho que estudar é uma coisa que vale a pena, né? Você conhecer novas ideias, novos projetos, né? Principalmente num momento de grande transformação no mundo, né? Eu acho que a educação ela está vivendo desafios imensos. Não é só a educação básica, a educação de uma maneira geral, né? Com a inteligência artificial, com as redes sociais, são muitos problemas, muitos desafios e que trazem coisas boas, inegavelmente. Também eu não acho que a gente deva ser refratário à tecnologia, à inovação, né? À inteligência artificial, até porque nem adianta, porque isso está aí, vai ficar e é isso aí. A questão
é como a gente lida com isso. E eu acho que esse também, a gente estava falando de desafios do Prof. História, mas eu acho que hoje os professores e os alunos do Prof. História, que são professores da educação básica, têm desafios enormes, quer dizer, como lidar com a inteligência artificial, como essas novas tecnologias, esses novos projetos, essas inovações impactam a sua prática docente. Como é que você lida com isso na sala de aula? Eu acho que o doutorado do Prof. História, mesmo o mestrado, tem que encarar isso. Eu não sei, acho que vai ser um esforço grande, né, de se adaptar, de rever, de pensar, de estudar como lidar com isso, como ensinar um menino de 12 anos, de 14 anos, de 15 anos, nesse novo contexto. Como é que você faz uma avaliação? Então, eu acho que o Prof. História tem um desafio enorme. Quer dizer, eu tinha falado até de desafios, assim, digamos, mais práticos. Como é que é o processo seletivo? Como é que é a dissertação? Tá. Mas até o processo seletivo e a dissertação, não, até a dissertação ou a tese vão ser impactados por essas mudanças tecnológicas que estão em curso, tá entendendo? Por essas mudanças trazidas pela inteligência artificial. Então, isso eu acho que é um grande desafio, né? Bom, para a gente concluir, então, a minha amiga, a professora Suzana, lembrou agora dos professores que querem entrar no curso, seja no mestrado ou seja no doutorado. Vamos fazer uma fala agora, para encerrar, dos egressos. Qual o papel que a professora percebe dos egressos do curso, do mestrado, né, porque a gente ainda não tem turma do doutorado formada, para não só a consolidação, mas também para esses novos desafios tão bem colocados e explicados pela professora nas respostas anteriores? Olha, eu acho que os egressos, eles, talvez a gente precise fazer, eu não sei, pode ser até que já tenha, eu não tenha conhecimento, um estudo mais aprofundado, uma avaliação mais rigorosa da atuação e do impacto do Prof. História na vida desses egressos, né? Assim, de um estudo consistente. Mas do que a gente pode saber, através de conversas, através das próprias avaliações e premiações do Prof. História e até através de depoimentos de vários dos nossos egressos, é que, de fato, o mestrado profissional trouxe um impacto importante na vida deles, né? Trouxe transformações importantes na forma como eles davam aula, na forma como eles estavam na sala de aula. E eu acho que uma coisa também importante do Prof. História, e que eu espero que também assim permaneça no doutorado, eu acho que é uma valorização muito grande do professor da educação básica. Porque eu acho que muitos cursos que existiam anteriormente, era muito assim, nós somos os grandes doutores da universidade, nós sabemos das coisas e nós vamos lá ensinar para esses professores da educação básica que não sabem de nada, ou que estão afastados há muito tempo. Eu acho que o Prof. História adotou uma postura, é claro que você pode ter um ou outro professor que tem uma visão, uma prática diferente, mas a filosofia, digamos assim, a mentalidade do Prof. História é que o professor da educação básica, ele tem um grande valor e que nós não conseguimos fazer nada se não houver não só um respeito muito grande pelo que esses professores sabem e o que eles trazem. Quando você orienta uma dissertação, né, você tem muito que ouvir o que aquele professor tem a dizer. Qual o problema que ele quer trabalhar? Como é que ele vai discutir aquelas questões? Então, eu acho que essa questão da valorização do professor da educação básica, dele ver o lugar que ele ocupa, da contribuição que ele dá, e de como é o lugar dele dentro do Prof. História, eu acho que é uma coisa importante para quem quer entrar no Prof. História, sabe? Como, digamos, uma recomendação, um anúncio. Se você quer vir para o Prof. História, você sabe, você deva perceber que você aqui
você vai ser recebido, você vai ser visto como uma pessoa que tem um saber da educação básica, da sala de aula, e que esse saber ele é fundamental para a sua atividade docente e para a sua atividade discente como aluno do Prof. História. E uma outra coisa para finalizar, acho que a gente está finalizando, né? Eu acho que o Prof. História também tem um papel muito importante hoje nessa discussão que está acontecendo sobre o ensino de história de uma maneira geral, não apenas na educação básica, mas até nas pesquisas universitárias ou até em temas relacionados na sociedade de uma maneira geral, mas que é a questão da discussão do europocentrismo, do decolonial. Então, como é que essa discussão vai entrar na sala de aula, né? Como é que você incorpora novas contribuições historiográficas relacionadas com essa discussão, né, do decolonial, da crítica à história eurocentrista? Como é que você faz isso de uma maneira também equilibrada para você não jogar fora a criança junto com a água do banho, ao mesmo tempo que você vai criticar um determinado tipo de história? Como é que você também percebe as contribuições que esse tipo de história trouxe para o nosso campo de conhecimento, né? Então, eu vejo que o Prof. História também pode ser um laboratório, né, importante de reflexão para isso, porque se você fizer um levantamento do maior número de dissertações do Prof. História, quais são os temas que são trabalhados? Eu estou fazendo um trabalho nessa linha agora. Questão de gênero, questão racial, que são os temas que estão na ordem do dia no mundo, na sociedade. Se você vai para os Estados Unidos, está lá o Trump falando que não pode mais usar a categoria gênero, né? Enfim, se você vai para outros lugares, você vai estar discutindo a questão do problema do preconceito racial, de gênero, enfim. Então, são temas muito quentes, são temas que estão gerando muita polêmica, né? E que estão trazendo muitos problemas, inclusive veiculados nas redes sociais, né? Basta ver essa série que passou na televisão, adolescência, mostrando jovens, né, na idade colegial, na Inglaterra, se incorporando em grupos na internet de valorização, de crítica em relação às mulheres, ao papel das mulheres, e que chega ao ponto de acarretar e de levar à realização de crimes e de assassinatos. Sim. Então, eu acho que trabalhar, acho que o Prof. História pode ser um laboratório interessante, importante, para discutir como trabalhar esses assuntos, como usar a internet para os jovens, né, de uma forma positiva, de forma que traga benefícios, mas que também alerte para os perigos que a gente está vendo, que está enfrentando. Muitíssimo obrigada, foi ótimo recebê-la. E aí, vamos fazer um brinde para o Prof. História, não é isso? Vida longa. Obrigada, professora Marieta. Vida longa ao Prof. História. Vida longa ao Prof. História. Obrigada, volte sempre. Tá, eu também recebê-la. Agradeço muitíssimo aqui as colegas, professoras, né, por essa oportunidade, esse convite. Agradeço também aqui os nossos técnicos que estão aqui. Tão competentes. Cuidando aqui dessa gravação, né? Eu fiquei muito feliz de ter sido convidada, muito orgulhosa de poder falar do Prof. História. E muito obrigada por tudo que você fez e faz pelo Prof. História. Isso, com certeza. Obrigada. Valeu. Tchau.